Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Escola Bíblica, trazendo um tema muito importante para todos nós, uma lição muito especial, falando sobre cura. O Senhor Jesus cura hoje. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, e é assim que nos diz a palavra de Deus. O texto bíblico fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Portanto, nós, da Igreja Assembleia de Deus, nós cremos que os dons, eles não cessaram. Eles continuam. O Espírito continua agindo. Aliás, ele foi nos dado exatamente por isso e para isso, para agir na igreja e através da igreja. E o problema da saúde continua sendo um problema para a humanidade. As doenças têm acometido as pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe o Senhor querendo ser o médico do seu povo. Interessante, em Êxodo, no capítulo 15, versículo 6, o Senhor diz que nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O Jeová Rafá, aquele que cura. O Senhor quer ser o nosso médico, aquele que cuida de nós. Mas há um aspecto interessante também na Bíblia que nós não devemos descuidar. Antes de entrar propriamente na cura, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a prevenção. Porque, evangelista Wallach, nós sabemos que muitas doenças, elas são causadas por maus hábitos, infelizmente, que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. A má alimentação, né, que o diga é o Dr. Wilde, né, que nós mandamos um abraço especial aí, ele sempre cuidando da nossa saúde, nos alertando contra o açúcar, né, e as comidas aí fermentadas, saturadas e industrializadas que fazem mal. E a gente percebe que o Senhor tinha preocupação. Por exemplo, uma preocupação muito interessante, evangelista Wallach, que Deus já tinha desde o princípio, era com a higienização. E eu vou já passar a palavra para o senhor falar um pouquinho sobre isso lá em Levítico. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para uma palavra que nós hoje falamos muito sobre higiene, sobre higidez, hígido, saúde, sadio. E essa palavra ela vem lá de uma deusa grega chamada Higeia, né? Daí vem a palavra hígido, né? Alguém que é sadio, alguém que tem saúde. Mesmo essas civilizações já tinham a preocupação de cuidado com a saúde, de prevenção. E hoje nós precisamos cuidar, porque é um fato interessante, evangelista Wallach, na igreja, que às vezes a gente chama uma pessoa para receber uma oração por uma aflição qualquer, vem um ou dois. Para aceitar a Cristo como Salvador, vem um ou dois, e olhe lá. Mas se você chama, eu quero convidar alguém para receber uma oração que esteja doente. Às vezes vem quase toda a igreja, e metade da igreja, né? E parece que também a gente precisa ter um cuidado com a saúde. O senhor concorda? Perfeito, pastor Marcos. Agora o senhor contextualizou realmente o que nós vivenciamos hoje. Isso é muito presente em nosso meio, nós, assumidamente pentecostais, né, que acreditamos nessa cura promovida pelo Espírito Santo de Deus, nós frequentemente temos observado isso é muito frequente em nosso meio. Mas quando nós analisamos a situação da importância da prevenção no contexto médico, prevenção de enfermidades, etc., nós percebemos se tratar de uma questão de saúde pública. E a Bíblia Sagrada, por ser um livro tão atual, tão presente em nosso meio, ela já se preocupava, né, com os dias de hoje, ela já se preocupava no Antigo Testamento sobre isso. E o livro de Levítico ele vem tratar disso, né? Quando Deus faz o pacto no monte do Sinai com o povo israelita, ele o faz no interesse de proteger aquele povo do que viria pela frente. Então Deus
capaz de curar tudo e a todos e a qualquer momento, ele se preocupa naquele momento com o seu povo. E ele se preocupa em prevenir as enfermidades. Por que ele se preocupava tanto em guardar o povo? Deus sabia, já através do seu plano, né, de redenção, da salvação do seu povo, ele sabia das guerras que seriam enfrentadas pelo povo israelita durante anos no deserto. Então, aquele pacto realizado, aquela preocupação com as enfermidades e com a saúde pública de seu povo, fez com que Deus ordenasse para que o povo israelita ele se prevenisse das doenças. Isso perpassou desde a forma de se alimentar, dos animais que iriam ser consumidos, das bebidas que seriam tomadas, tudo no intuito de salvaguardar o seu povo. Meus amigos, para você ter uma ideia, se você quiser destruir um exército numa guerra, é só você acometer de uma doença. Esse tema é tão atual que nós vemos hoje, no dia de hoje, as maiores potências mundiais sufragadas, pastor Marcos, por essa enfermidade que nós vivenciamos hoje. Então, se nós formos perceber, se nós tivéssemos, porventura, uma terceira guerra mundial, quem sairia vitorioso certamente seria aquele que tem a cura ou a vacina mais eficaz contra a Covid-19. E não tão diferente era no Antigo Testamento. Nós só temos que contextualizar os fatos às suas épocas. Então, no Antigo Testamento, dessa forma, Deus também se preocupava com a saúde do seu povo. Deus queria um povo preparado para a peleja, para as guerras que adviriam com o tempo. Então, a partir daí, nós analisamos, num contexto panorâmico, no contexto bíblico, no contexto atual, acerca realmente da importância de nós como cristãos, de nós como crentes, estarmos sempre nos aperfeiçoando na prevenção das enfermidades em nosso meio, que perpassam não só pela saúde física, mas pela saúde mental, pela saúde espiritual, pela saúde psicológica. Dessa forma, nós compreendemos que essa é a vontade de Deus e são os desígnios dele para com sua igreja. Amém. Maravilha. E nesse aspecto é interessante a gente observar que a cura está disponível a nós, mas a prevenção também. Há quem diga que é melhor prevenir do que remediar, né? É muito importante a prevenção, ter o cuidado com a saúde, sua alimentação, fazer exercícios físicos de forma regular, enfim. Essa é uma dica que nós deixamos aqui também para você, embora não seja a nossa área específica. Mas quando a doença vem, o que devemos fazer? Essa é uma pergunta. O que fazer quando a doença vem? Há momentos que nós não temos o recurso médico. Nós sabemos que a medicina é uma bênção de Deus. A medicina, ela faz parte daquilo que a teologia chama de graça comum, que Deus deu a toda a humanidade. Existe a graça salvadora, aquela graça específica de Deus, mas existe a graça comum. Nós somos abençoados também com a graça comum. E toda a ciência, nós estamos aqui agora por conta da ciência, da sabedoria que Deus deu para o homem, não é, evangelista Wallach? E não é diferente com a medicina. Mas a nossa confiança, e aqui eu trago agora para uma reflexão cristã, a nossa confiança ela não deve estar na medicina propriamente. Nós temos que confiar sobretudo em Deus. Deus usa a medicina para nos abençoar, para nos curar, sim. Deus usa os médicos, sim, para nos abençoar e nos curar também. Mas nós precisamos colocar a confiança naquele que deu a sabedoria, naquele que criou todas as coisas. E quando os recursos médicos, quando os recursos da medicina e dos remédios se limitam, nós precisamos continuar confiando que Deus faz o impossível. E a Bíblia fala sobre isso. No Antigo Testamento, nós podemos dizer que a primeira cura, digamos assim, foi a cura da esposa e das servas de Abimeleque. Abimeleque, lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 17, tinha uma esposa que era estéril. E a Bíblia fala que através da oração de Abraão, Deus curou a esposa dele da esterilidade. E ela então passou a ter filhos. Foi uma grande cura. E Deus continua curando através da tua oração, da nossa intercessão.
Outra cura no Antigo Testamento, a cura de Naamã. O general Naamã foi curado de lepra e o profeta foi usado por Deus para dizer para ele mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes. Ele, em princípio, não quis, o orgulho, né? Olha só como às vezes o orgulho nos impede de chegar à cura. Às vezes achamos que uma simples oração, às vezes achamos que é muito ruim dobrar o joelho para alguém orar por nós, um pastor. Às vezes nosso coração se fecha em si mesmo e não permite ver o sobrenatural de Deus. Mas que esta palavra alcance você, que você saiba que Deus está acessível a você. O caminho foi aberto por Jesus. E se nós orarmos em nome de Jesus, a cura brotará. É assim que prometeu o Senhor. Uma outra cura, a cura do rei Ezequias no Antigo Testamento, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Foi curado. Então, a cura está disponível. Quando a gente vem, evangelista Wallace, para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus ele tinha a cura como parte integrante do seu ministério, da sua mensagem. Jesus pregava o arrependimento, Jesus pregava o evangelho do reino, mas Jesus curava também. Então esse evangelho de Cristo é o evangelho completo, que também falava da sua volta, que também falava de coisas espirituais, mas que também curava o corpo. Por quê? Porque o ser humano ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Se eu cuidar apenas do corpo e não cuidar da alma e do espírito, eu vou ter problema lá na frente. Mas se eu cuidar apenas do espírito e da alma e não me preocupar com o corpo, eu também terei problema. Então, o ser humano é complexo. O evangelho de Cristo é um evangelho completo para um ser humano completo também, que precisa, que tem uma completude. Então, o Senhor Jesus, ele pregava a salvação para os quebrantados de coração, ele pregava a libertação aos cativos, mas ele também pregava a cura. E curou muita gente, no evangelista Wallace. O ministério de Cristo, podemos dizer então, que é um ministério completo, né? Perfeito, pastor Marcos, suas colocações muito pertinentes. O comentarista da revista, ele logo no item 1.2, ele vem nos dizer que o Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. O Senhor nos falou de vários exemplos agora há pouco de curas ocorridas no âmbito do Antigo Testamento. Mas nós vamos nos transportar um pouco no tempo e vamos pensar agora um pouco para a época de Jesus. Como é que se encontrava a nação de Israel na época de Jesus? Nós visualizamos historicamente isso, de um povo sufragado, subjugado a um império que não era o seu, ao império exterior, ao império romano, um povo que padecia de enfermidades, um povo que padecia inclusive da própria pobreza, do ponto de vista material. Então, um povo doente. Então, quando Jesus ele surge no meio desse povo, ele surge como realmente um grande salvador e promotor de curas espirituais. Então, você pode imaginar, ou quando nós propagamos a palavra de Deus, nós sempre falamos e repetimos que Jesus, ele veio com o intuito da salvação, primordialmente para a salvação. Mas, no entanto, nós podemos pensar até que Jesus haveria estado com o povo de Israel de forma atípica para promover a cura? Não. Jesus, ele não só veio nesse propósito, nesse projeto salvífico, mas também para a promoção de curas de enfermos e de várias enfermidades. Então, não tão pouco, se nós formos olhar o encerramento de alguns dos evangelhos, os evangelistas eles vão dizer assim: e Jesus fez muito mais que não foi escrito, que não está escrito. Então, os exemplos que você tem das manifestações de curas, de cegos, de coxos, de surdos, de paraplégicos,
eles são apenas uma pequena porção do que Jesus foi capaz de fazer de forma gratuita e soberana, como o próprio comentarista da revista nos diz. Maravilha. Eu quero ler um texto aqui. Isaías 61 já proclamava como seria o ministério de Cristo. Está escrito assim, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os cativos e a pôr em liberdade, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, isso se cumpre em Lucas. Vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18, a gente vai ver o cumprimento disso aqui. Está escrito, então lhe deram, versículo 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Veja que o Senhor ele vai ampliando. Restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Portanto, a cura ela está presente no ministério de Jesus e digo mais, ela está presente no ministério da igreja. Quando o Senhor ele ministra, a Bíblia diz que ele vai às profundezas da terra, leva cativo o cativeiro, dá dons aos homens. Isso se cumpre ao longo da história da igreja, o Senhor conferindo dons, como por exemplo, o dom de curar, ou dons de curar. Significa que o Senhor confere dom para a cura de diversas enfermidades. Então, há um ministério de cura na vida de Jesus e há um ministério de cura na vida da igreja. Os discípulos passaram a pregar essa cura, passaram a ministrar e ficaram maravilhados ao ver o Senhor, ao ver os demônios saindo das pessoas, expelir os demônios. E eu quero, evangelista Wallach, para a gente fechar esse bloco, se o senhor me permite, a gente lê aqui um texto de Marcos, que eu acho que esse texto, evangelista, ele nos fala de forma categórica que o ministério de Jesus e da igreja deve também ter como foco a cura das pessoas, a cura do físico e, como o senhor falou, também a cura da alma, né? Muitas pessoas estão deprimidas, precisando de restauração. E é capítulo 16 de Marcos, a partir do versículo de número 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Vejam que essa cura não sou eu que proporciono, não é você que proporciona, mas essa cura é no nome de Jesus, é o próprio Senhor quem proporciona essa cura. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Que coisa linda, não é, evangelista Wallach? Perfeito, pastor Marcos. Nós analisarmos aí o Evangelho de Jesus, como nós dissemos no começo da lição, o Antigo Testamento sempre apontando para o Novo Testamento. Todas as palavras que foram lidas já haviam sido precedidas pelos profetas do Antigo Testamento apontando para Cristo, como um Senhor Salvador, como um Senhor Redentor, como um Senhor promotor de curas. Só para encerrar, eu gostaria de fazer a leitura aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 12 a 13, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nesse contexto, querido irmão, querida irmã,
Se você percebeu, Jesus fala de uma cura espiritual, de uma cura que necessariamente deve ser precedida da salvação. Mas isso não nos impede que nós possamos fazer uma aplicação, né? Diante desse dom tão atual, como o pastor Marcos falou agora há pouco, que é a da promoção da cura. A promoção desse dom da cura no nosso ambiente eclesiástico. E Jesus, ele já diz isso, que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos, ele veio para essa promoção, ele veio para a promoção da minha e da sua saúde, e da nossa saúde pública. Então que você possa ter em mente isso, que você possa ter isso gravado na sua mente e no seu coração, que esse dom é atual e que o nosso Jesus ainda cura. Amém, maravilha. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o nosso programa Escola Bíblica.